noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Primeiro agradecer a Deus e essa quarta-feira, e que Deus nos abençoe mais uma vez aqui neste momento, nesse local, e vamos agradecer em oração, e depois vamos louvar a Deus. Vamos começar com o hino do Marquinhos, acho que é o 136. Escutei, eu vim agora na Igreja Batista cantando na televisão, achei bonito, né? Castelo Forte, cantava compassado, bonito, acelerado, bonito. Então vamos louvar, agradecer a Deus. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo, Pai Santo, não somente por esta, que todas elas, até no dia de hoje, e agradecemos pelo dia, pelo esse ar que estamos respirando, pela saúde, pelo teu Espírito nas nossas vidas, nos guiando, nos ensinando, o pão de cada dia que tu vem nos sustentando, e agradecendo por tudo que tem nas nossas vidas, os bens materiais, mas acima de tudo, o espiritual que é vindo de cima, essas bênçãos, sem nós merecermos. Pedimos a Ti sobre este culto que estamos iniciando, que possamos, Senhor, sair aqui com a nossa alma edificada na Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, começando pelo meu, e dê mais conhecimento, e os irmãos, e os louvores que vamos louvar, cantando, dando glória a Ti e louvor a Ti. Pedimos em favor das demais igrejas que reúnem seus locais, os obreiros, dirigentes, pastores, e os nossos irmãos em Cristo, e as famílias nossas na carne, onde estamos neste momento, família dos nossos filhos, todos os nossos parentes. Por Jesus Cristo te pedimos, por Ele agradecemos, por perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite. A Montanel fomos lá ontem, lá não tinha chegado, eu ficava andando um pouco nos lugares. Quando eu virei, nunca esperava que tinha tanta goiaba lá daquele jeito. Goiaba até no parar. As goiabas vermelhas, grande assim. Achei que não tinha ninguém, eu sabia que ele tinha a oficina dele para baixo, assim. Minha mulher tem os olhos, eu virei o carro dele assim, não tem ninguém aqui. Ela disse, vamos pé de goiaba carregadinho. Quem chegou o pé de goiaba? Eu não ia ver que pé de goiaba, não ia prestar atenção. Aí foi direto o pé de goiaba, ele não está aqui, mas ele vai desculpar. Aí ela falou, ele lá embaixo, ela viu lá eu não tinha visto. Dando carro lá, e foi bom. Depois foi na casa do como é que fala, consolo do pai dele, e essas coisas também. Então vamos louvar a Deus. Hinos 136 de Maria, Nova York. Acho que vamos lá, não é isso. 136. Essa aqui, ó. 236? Então eu errei por 100. Por 100, Por 100.
Ele é lá, é bom, para baixar a som. Flanqueada a porta está 142? Não, acho que é. Não? 152. 150. Cada porta, eu acho que é 152 mesmo. 200? Dó, natural dó. 252.
me fez lembrar muito o nosso saudoso irmão Félix. Ele dava muita ênfase quando o apóstolo Pedro subiu a Jerusalém lá, para ter uma reunião lá. E o apóstolo Pedro estava com ousadia, chamando a atenção, que estavam tendo de guardar a lei, etc. E ele fazia a comparação, vê o apóstolo Pedro negando Jesus, né? E depois essa queda dele, né? E depois aquele fervor defendendo o Evangelho. Então vamos ver então, versículo 1, 2 e por aí. Versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos, e lhes anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Aqui o Mofele dava muita ênfase, contando, vendo, recordando o passado do apóstolo Pedro, e viu que Pedro disse assim: ó, bens irmãos, homens irmãos, outro fala varões, ó, vocês bem sabem que Deus já ante muito tempo, ele falou que Deus tinha elegido ele dentre nós. Pedro foi elegido, ele vai entender que foi um pastor, talvez, para que os gentios ouvissem da minha boca, eu falo da minha boca, a palavra do Evangelho e crescem. Então, tem outro lugar também que nós vimos aqui, que a igreja acompanhou eles. Eles subiram e foram tudo lá, para discutir aquele assunto. E fala assim, ó, foi uma sessão de negócio que eles tiveram lá. Fala que teve uma contenda exaltada. Então não é de estranhar que numa sessão de negócio não sai uma discussão meio calorosa, vamos dizer. É por caso. O que não deve é ofender em palavras, humilhar o irmão, mas se você discutir um assunto que está em jogo, em dúvida, é bom discutir. Então fala aqui que ele tinha descido da Judéia, lemos aquele dia,
Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, alguns. Se não vos circuncidar, o que ele estava falando aqui? Circuncidar era fazer parte da lei, era para circuncidar, conforme o uso de Moisés, citou. Não podeis ser salvos. Então eles diziam que se não fosse ter obras, guardar a lei de Moisés, não pode ser salvos. Então eles já estavam debaixo da graça de Cristo. Cristo já tinha ressuscitado, já tinha cumprido o que tudo que os profetas tinham ensinado, o sacrifício, tudo que fazia aquela sombra, Jesus cumpriu tudo no pé da letra, tudo da lei. Então não tinha mais que circuncidar, não tinha mais que necessidade de guardar o sábado, que eu não posso comer isso, eu não vou comer aquilo, nada. Então ela fala assim, o que entra não contamina o homem, o que contamina é o que sai. Há pouco que fala, que contamina. Mas é bom se as pessoas evitar por causa do problema de saúde, ou escandalizar alguém. Então aqui apresenta aqui a maior crise da igreja primitiva, na igreja estava começando a gatinhar, teve crise, problemas, e esse problema arrasta até o dia de hoje. Eu tenho um lugar que falou seitas. Quando fala seita, é porque não é igreja de Cristo, é uma seita de homens. Então eles pensavam que o gentio, depois de convertido, depois que eles tinham convertido, precisava ser circuncidados. E Pedro bateu o pau nisso daí. Então Paulo reconhecia que ao forçar, Paulo também era forte nisso. Só que Paulo foi um apóstolo abortivo, fora de tempo. E Pedro já foi um apóstolo que viveu com Jesus, acompanhou Jesus. Jesus chamou o apóstolo Pedro, ele era pescador de homens, e agora em diante vai ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Então ele acompanhou Jesus aos passos de Jesus. E Paulo não teve esse privilégio. Paulo, pelo contrário, ele foi um perseguidor da igreja, dos discípulos de Jesus. Então ele queria forçar os gentios a ser circuncidados. Então Paulo viu que não poderia fazê-los pensar que a salvação dependia um pouco das obras, ou bastante, que nem tem hoje. E essa religião, esse pensamento que tem hoje, ninguém pode afirmar que está salvo se não guardar a lei. Precisa mais a fé em Jesus Cristo e mais a lei, a obra da carne, a lei de Moisés, a guarda de sábado, isso aqui. Nunca existiu alguém que guardasse a lei como era preciso. A lei ela é santa, a lei ela é pura, mas só que a lei ela aponta o dedo onde está na ferida, onde está o pecado, onde ela não tem poder para salvar. A lei ela mostra, ela não salva, ela acusa. E Jesus já veio para salvar. A salvação é pela graça. Em Gálatas também, acho que eu li aquele dia, não me lembro, Gálatas 2,15, versículo 15 e 16, diz assim, nós somos judeus por natureza, Paulo falando, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O apóstolo Paulo deixou claro em Gálatas aí, mas pela fé em Jesus Cristo, é totalmente. Por isso que não deve ensinar que a igreja salva. A igreja não salva ninguém, ela prega quem salva, o Salvador. Isso é muito diferente. Para sermos justificados pela fé em Cristo, é só por Cristo, pela graça. Porquanto, pelas obras da lei, fala que nenhuma carne será justificada. Então Paulo aqui, ele sabia que era preciso opor-se
sobre eles, os judaizantes, do judaísmo. Ele tinha que se opor, alguém tem que se opor. Então nós aqui, a nossa, vamos dizer assim, com todas as fraquezas da Igreja Batista, não é a igreja não salva, mas ela defende Jesus Cristo, a salvação pela graça. Ela defende que nós não devemos, ela ensina que guardar a lei de Moisés para ajudar na salvação. Se quiser guardar na lei os ensinamentos da lei para por santificação, para servir a Deus, servir a Cristo, mas só que Cristo também, Paulo diz em Gálatas também, se for assim, Cristo de nada aproveita, porque ele passa a acreditar, você fazer uma coisa debaixo de lei, uma coisa obrigada, Cristo nada aproveita. Para aproveitar, porque se Cristo aproveita, você faz tudo pelo amor. Tudo pelo amor. Você fazer uma vida na igreja por amor, Cristo aproveita, porque você está fazendo o que você ama Ele. Se vir por obrigação, Cristo não aproveita, porque você está vindo obrigado, vindo com aquele carregando fardo. O fardo de Jesus não é pesado. A lei só faz bem para mim, se eu conseguisse guardar tudo. Então... certo, a lei só faz o bem, mas só que para a salvação ela não dá. Se você guardar tudo da lei, você vai publicar em poucas coisas que prejudicam. Mas só que ela não salva, então acaba fazendo mal. Da pessoa confiar nela, ela vai fazer bem para mim com o nome da carne. Mas só que Cristo nada aproveita. O importante é que Cristo aproveita. Nós não estamos criticando a lei de Moisés. A lei é santa, a lei é boa. Mas só que o homem confiar nela, ele não salva. Deus não aceita. Aí Jesus fica de fora. Aí a morte de Jesus da cruz fica em vão. Se tivesse alguém que só guardasse a lei, ele diria que ia nascer perfeito. Nem que ele guardasse, mas ele era um pecador hoje. Ele não guarda. Aqui no 2 ele fala assim, ó, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão com eles, e contenda, fala aqui, contenda contra eles. Olha, os dois, Paulo e Barnabé, contendiam com eles. Então, se contender com as pessoas que estão contra o Evangelho, deve levantar a bandeira de Cristo e ir para frente, não abaixar a guarda. Então, aqui, ó, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros, dentre eles, subissem, vão para Jerusalém. Vão lá onde estão os apóstolos vão resolver esse problema. Subissem para Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos, os velhos, maduros, né, sobre aquela questão. Vamos discutir esta questão. Então parece que estes homens vieram a Antioquia, não muito depois de Paulo e Barnabé, que tinha retornado de sua primeira viagem missionária, que fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 10. Lá fala da viagem de Paulo. Então o 3 fala aqui, e eles, sendo acompanhados pela igreja. Hoje a igreja, como é que a igreja vai acompanhar alguém? Isso porque a igreja envia de várias maneiras. O grupo, como que ela vai acompanhar? Ela precisa toda a igreja junto? Não, às vezes é impossível. Ela acompanha em oração e os gastos, em oferta. A igreja necessita. Então, às vezes, para poder, no caso aqui. Então, e a igreja toda acompanhou eles. E anunciando, olha, vou ler para novo. E quando chegaram, o 3 aí, e eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, olha, tudo o trabalho da igreja, o trabalho do Cristo do Evangelho. E por Samaria, fala aqui no versículo 13. Olha, eles iam contando
a conversão, o assunto das pessoas que convertiam, dos gentios, dos estrangeiros, e davam grande alegria a todos os irmãos, porque os irmãos ficam contentes da alegria de comprando vitórias, as conversões que aconteciam no trabalho deles. E quando chegaram a Jerusalém, fala aqui no 4, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então, eles primeiro deram para contar a vitória. Deus fez muita coisa conosco. Deus abençoou aí no caminho, não está escrito, né? Mas vamos dizer assim: a pessoa chega numa visita, ele vai contar como que está lá, o que aconteceu tudo. Contar as coisas boas. Então indica que foram recebidos pela igreja, os discípulos, menos Tiago, irmão de João, que tinha sido martirizado. Então eles deram o relatório de sua viagem, contaram tudo, e dando graças a Deus. Sim, alguns, porém, da seita aqui, dos fariseus, tem muito hoje, seita dos fariseus. Fariseus são atores, são muito ator, põe uma máscara, egípcios, né? Que tinha crido, se levantaram dizendo que era mistério, quer dizer, mistério que era necessário circuncidar. Circuncidar é uma cirurgia que faz desde uma criança de 8 anos, que faz tudo que ser circuncidado, é a lei de Moisés. Então, vocês se converteram, agora vocês têm que circuncidar. Jesus cumpriu a lei, foi circuncidado. E mandar diz, olha, também você tem que mandar, é mandar. É como uma ditadura, a lei é lei. Obedece ou não obedece, não obedecer tem multa. Mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés, pronto. Tinha aceito a Cristo como seu Salvador. Estavam na igreja em Jerusalém. Os assuntos eram os novos convertidos. Começa por aí, os novos convertidos. Esta era a grande controvérsia deles, ensinando os novos convertidos. Embora isso fosse um grupo diferente, por exemplo aqui, mas era a mesma mensagem equivocada, uma mensagem errônea. O Marcos usava muito a palavra errônea, errada, uma mensagem distorcida, a mensagem que prega tem que ser verdadeira, até que a mensagem que eles têm na Bíblia, que é inspirada pelo Espírito, só que pregar como ela é, dói em quem doeu. Então, no versículo 6, reuniram os apóstolos e os presbíteros, os líderes da igreja. Eles reuniram. Tomaram a direção do debate, porque foram fazer uma reunião, o versículo 12 que fala isso, indica que toda a assembleia estava presente. Esta era a Assembleia de Deus, uma reunião de Deus, não de homens. Estava em homens, pessoas, para discutir o assunto de Deus. Essa é a reunião, vamos discutir o assunto que se trata do nosso Senhor Jesus Cristo, como servir a Ele, como agradar a Ele. Aí no 6 fala, congregar, eu não sei dizer, congregar, reuniram-se, pois os apóstolos e os anciãos, para considerar esse assunto. Então a igreja sempre deve reunir, se possível separado, um grupo, para discutir o assunto. Agora Pedro fala com ousadia, no versículo 7. Aí ele toma a frente. E havendo grande contenda, aí levantou-se Pedro, tomou a direção, e disse-lhes, homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós. Ele foi chamado por Deus, foi elegido por Deus,
gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho de Cristo. Então, o apóstolo Pedro também, a gente vendo ele aqui, lembra da vitória de Pedro. Se olha lá quando o galo cantou, quando Pedro negou Jesus. Então ali está baixo. Lá estava o início de Pedro. Ele covardou aquela hora. Aí tudo está escrito na Escritura antes. Não é que foi predestinado para ele fazer isso. A predestinação, porque aconteceu, conheceu antes e já deixou escrito sabendo que tal hora, tal minuto, tal Pedro ia acontecer aqui com Pedro, assim qualquer um de nós. Olha para esse lado. Agora você olha Pedro aqui e quando também no capítulo 10, que eu já leio para trás, ele com Cornélio. A conversão de Cornélio. Pedro falando, chegando, foi enviado pelo anjo, pelo Senhor, ele pregava aquele homem, o gentio. Então aqui Pedro ficou bem saber então que Deus me elegeu dentre nós, para que o gentio ouvisse, para eles ouvissem da minha boca, não é da boca de outro, é ele que ia para falar. Não é que ele ia mandar outro falar, da minha boca, a palavra do Evangelho, e cresce. Evangelho quer dizer as boas novas, as boas notícias, quer dizer esse Evangelho. Então tinham-se passado mais ou menos uns 12 anos antes da experiência de Pedro com Cornélio, capítulo 10, disse mais ou menos uns 12 anos, olha, deu para amadurecer bastante, aprender bastante. Eu lembro que o Monfélio falava isso para mim, não sei se estava aqui na igreja, ele falou comigo várias vezes, até por telefone, que o pregador ele vai ficar bom mesmo pregar quando ele tem 70 anos. Então eu estou chegando para isso. Você vai ouvir a mensagem do pastor, do pregador de 70 anos e vai ver depois no começo, não interessa. Ele falou isso. E também quando negou a Cristo, também devendo, e agora ele mostra um discípulo bem amadurecido e responsável. O discípulo, nós somos discípulos de Cristo, irmão. Quando nós estivermos bem amadurecidos, então nós não vamos se abalar com pouca coisa. A tempestade tem que ser grande para abalar e derrubar. Mas não é qualquer vento de doutrina, qualquer ofensa não que vai. Então ele está bem amadurecido. Então, quanto a pregar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, ele pregar Jesus Cristo vivo, fala, Jesus Cristo está vivo. Ele não está na tumba. O corpo dele não está na tumba. Os demais estão tudo na tumba. Só está ossos. Mas Jesus não está. Ele está vivo. Ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. E ele falou, deve ter falado isso para Cornélio. Né? 8. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Vocês vejam bem, que aqui fala aqui, e Deus que conhece os corações. Quem é que conhece o coração? Irmãos, eu não conheço nem o meu coração direito, ninguém pode falar disso. Mais ou menos a gente conhece a gente como é, mas não conhece bem. Porque eu não sei o que eu vou falar amanhã, como que eu vou agir. Talvez você tenha umas boas ideias, uns bons pensamentos, um bom propósito, mas isso não basta. Mas Deus conhece já antes das coisas acontecerem. Ele fala assim, ó, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo. Ele foi habita em nós e vocês também. Então todos que convertem recebem o Espírito Santo. Cada um. Então fala dessa ação concernente a Cornélio,
que é o Senhor e não de Pedro, que é do Senhor. Esse sermão, essa vitória, essa pregação, isso que ele quis dizer, foi isso, tudo que eu estou falando é dele, quando ele falou para Cornélio, mas não de Pedro, é do Senhor, nem de ninguém. E testemunhou com certeza a sua conversão. A conversão nossa, irmão, deve dar testemunho com certeza de fé. Você nunca deve mostrar dúvida para alguém que você vai falar para alguém. Você pode usar com todas as fraquezas que tenho, que eu sou, com todo o que pode parecer, mas uma coisa eu tenho, certeza: eu sou salvo em Jesus Cristo. Não mereço, nós temos que estar na ponta da língua, irmãos, para falar, não, mas eu não mereço. Eu não mereço isso. Mereço o inferno. Mas não vou para lá, porque Cristo me salvou, Ele me tirou desse caminho que estava indo para lá. Mesmo eu não andando no caminho como Ele quer que ande, uma palavra manda nós andar, mas nós estamos no caminho dele, com tanta dificuldade, mas estamos. Que perfeito só lá, quando nós tivermos o reino milenar com Jesus. Vocês imaginam só, parece mentira, eles vão falava ponto da carochinha, não sei se ele tirou isso. Parece ponto da carochinha. Isso é do tempo dele, né? Eu nunca ouvi falar isso. Parece uma história que nós vamos. Eu estava pensando hoje, irmãos, no reino milenar de Cristo, vai ter dois grupos, o corpo natural e o corpo glorificado. O corpo natural, como nós estamos aqui, eles vão ter a casa deles, vão ter lá, eles vão trabalhar. Eles estão no corpo ainda. Só que não vai ter cemitério, morrer e vai ser sepultado, não vai ter. Quando chegar a morte, ele vai ser transformado no abrir e fechar de olho, porque a primeira ressurreição já foi. Mas sabe o que eu estava pensando? O corpo glorificado atravessa a parede, não atravessa? Jesus disse. Depois eu tenho uma família lá, às vezes você chega com o corpo glorificado, você atravessa a parede dentro da casa dele. Mas tudo normal, quando eles estiverem lá, não vão entender bem isso aí. A gente pensa muita coisa e nós temos cabeça para pensar. Né? Então é por isso. E que eles, tendo recebido o Espírito Santo, assim como nós também, tá? Tudo isso sem a lei, sem a circuncisão, Pedro falando para eles, e nem por guardar a lei de forma nenhuma, não por fazer boas obras, etc, etc. Nós somos salvos sem isso. E no 9: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então Deus não faz diferença à acepção de pessoas. Converteu, aceitou ele pela fé, ele não faz diferença entre um grupo e outro grupo. Pode ser aqui nesses dias, não vou falar quem, falou que não entendo, não usou certas pessoas, né? Eu não, sabe que Deus não tem os olhos para ver o passado daquela pessoa, para depois aquela pessoa vir falar para mim que está salvo, falar que você está salvo, vai para a igreja tudo bonitinho, agora tudo certinho. Ele falou, eu arrependi mesmo. O ladrão da cruz foi salvo também. Mas também não deu para pregar muito para ele, não, por outros motivos, né? Eu fiz oração, mas antes, nos outros dias, tudo. Mas, quer dizer que não tem pecado, a pessoa pode ser o maior vil, o maior criminoso. Já mostrou um exemplo, por que Jesus aconteceu aquilo na cruz? É para deixar uma clareza, para um exemplo daquele que arrependeu na última hora. Nós sabemos que está escrito isso. Então, verdadeiramente esses gentios foram tão salvos como os judeus, sem a lei dos judeus. Tanto um como o outro é salvo pelo mesmo meio, é pela fé. Purificando os seus corações, começa por aí, ele purifica o coração da alma. Começa aí, purifica, fica puro.
Mas vai dizer que não peca. Purifica o pecado da condenação. Não fica debaixo da ira de Deus. O pecado passado fica tudo pago. O presente e o futuro. 3 tempos. Tudo no tempo só. Purifica. Até o pecado que vamos. Só que nós devemos confessar os nossos pecados. Sempre que erramos, arrepender. Então, aqui no 10 também fala. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Isso aqui é a palavra de Pedro falando para ele assim, ó. Agora, por que tentais? Vocês estão tentando a Deus? Estão pecando a coisa que estão tentando a Deus. Pondo nele, sobre eles, pondo sobre a cerviz, uma canga, um jugo, uma servidão. Vocês estão pondo de escravo, servidão, fala aqui, ó, dos discípulos, um jugo, ele fala aqui, um jugo, que nem nossos pais, Abraão, contando os pais do passado, os profetas, nem nós, nem ele, nem nós podemos suportar. Ninguém suporta esse jugo, ninguém aguenta. Pedro não desperdiçou palavras e nem desprezou a lei, em desprezo, a lei de Moisés. Ele falou que deveria falar, mas ele declarava que as suas demandas, para cumpri-las, a demanda da lei de Moisés, estava além da capacidade de qualquer ser humano, a não ser o Filho unigênito de Deus. Mas os nascidos de mulher. Se nós volta e vê que tem um versículo que fala assim, porque eu lembrei agora também. Entre os nascidos de mulher não há um maior que João. Jesus disse, mas por que Jesus disse isso? Penso eu. Vocês notem bem. Jesus não foi ele, por quê? Jesus, entre os nascidos de mulher, João foi nascido de mulher, ele nasceu pecador, ele nasceu da carne, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus não foi ele, porque Jesus não foi nascido de mulher, ele foi nascido do Espírito Santo. Maria foi um instrumento, como fala assim, uma barriga de aluguel, veio, o Espírito Santo cobriu ela como se fosse normal na vida de um casal, e ela ficou grávida, mas não por parte de homem, nem parte da carne dela, do sangue dela. Jesus não herdou o sangue que nós herdamos, o sangue dele. Ele foi o homem perfeito, mas só que não tinha, corria nele o sangue que nós corremos nós, de pecador. Nós temos o sangue do pai, mãe, por exemplo, família, e Jesus não. Amém? Então, devido à condição da queda do homem, pega de lá no jardim do Éden, pois põe em dúvida o que Deus tem feito. Deus não fez isso, não agiu logo no início. De tantas frutas, vocês pensem. Tem tantas coisas que nós podemos fazer, nós podemos usufruir, e por que nós vamos procurar um fruto que é proibido, que é pecado? Não é? Tem tantas coisas para nós usufruir que Deus deu para nós. E você vai sair da vontade de Deus para fazer algo que sabe que não agrada a Deus. Tinha tanta coisa para Adão comer, quantos frutos bons não tinha. Mas o que é proibido, ele é tentado, ela tenta. Você lembra também, o irmão Félix contava também, o exemplo do bolo, criança? Quem que não lembra?
Já lembra. A mãe fez um bolo e falou para o filho: você não vai comer. Por exemplo, vamos usar aqui o aniversário. Você não vai comer. Não tá aí. Diz que o menino ficava lá olhando para o bolo, né? Ele não ia aguentar, ué. Então ele não deve nem olhar, esquece do bolo, não é para comer, não é, acabou. Mas fica lá até lá que ele vai. E é assim, quando uma coisa que não é para você fazer, então não fica olhando, tentando. Por exemplo, uma mulher, né? Uma coisa que a pessoa que é tentada para isso. Então por que ele vai ficar olhando? Não olha. Não fica olhando para as coisas. Então aqui mostra. Mas cremos que seremos salvos, bem claros. Por que vamos pôr dúvida na salvação eterna? Olha o versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Nós podemos falar assim, como eles foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos como eles foram. E a fila anda, vai embora. E fica a coisa que nesse livro aqui escondido, que não lembra dessas passagens. Tem certeza, crer quer dizer, tem certeza que foi salvo, tem que ter certeza. Não fica com dúvida, não. Enquanto você tiver com dúvida, olha lá. Então não passou com o novo nascimento. Salvo pela graça. Graça porque é graça de Cristo, a dádiva de Cristo, o favor de Cristo, o dom de Deus. Assim como os apóstolos creram, nós podemos falar, que foram salvos pela graça, nós também somos também. Só que nós não podemos nem comparar com os apóstolos. Serviam a Deus, uns andam mais perto de Deus, outros mais longe. Um está na fila no caminho, tem um que está mais próximo, né? Porque muito tem as pernas mais boas, ele vai passando na frente do outro com a santificação. Está entendendo, né? Não é que ninguém é melhor que ninguém, mas na santificação tem um que anda mais perto, e outro está lá na cadeira da fila. Está bem. Se podemos usar essa frase assim, né? Sem a guarda da lei, tanto como eles, como nós também. Eles não foram assim. Fomos salvos pela graça sem a guarda da lei. Vamos parar no 12? Então, 12. Então, toda a multidão. O que aconteceu? Quem está acompanhando responde a palavra. Silenciou. Silenciou. Aqui fala, se calou. O silêncio. O barulho está tudo agitado, né? Discutindo. Então toda a multidão se calou, se silenciou, ficou em silêncio. E escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então toda a multidão ficou em silêncio, aí passaram a ouvir o que eles tinham para dizer. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar aqui. Sexta-feira seria a vez você. Quem é que vai pregar sexta-feira? Você não. Seria o Daniel, também não pega muito Daniel. Amanhã vamos fazer então. E se você quer ir na inauguração, não tem problema nenhum. Isso pode. Que hino que vamos cantar agora, irmãos? Oi? Eu conversei com o Daniel hoje, ele falou que vai ficar 30 dias dentro de casa. Não diga, né? Você viu ele, Fernando?
Vamos continuar aí hoje no discípulo. Vamos ver. Deus quer. 525, ele está em Si bemol maior. Que posição que eu vou tocar? Lá maior, pentágono.